convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus ali, ó. 1 Pedro 4. Nós vamos ler do 7 ao 11. Olha, irmã, Bonilde, nós brincamos quinta-feira no estudo aqui. A irmã falava assim, o pastor está sempre lendo a Bíblia no celular, né? Eu falei, por causa do tamanho da letra. Mas de qualquer forma, eu acabei adquirindo um novo exemplar da Bíblia, que é Almeida século XXI, nós conversamos também nisso, que eu aconselho os irmãos a adquirir. É uma versão muito interessante da palavra de Deus. Nós fizemos uma limpeza na casa de minha mãe, nós encontramos, irmãos, eu acho que umas 15 Bíblias, todas bem surradas já. Eu levei tudo para casa de recuperação, né? E o texto não, mas acaba sendo bem utilizada lá, né? E aí eu falei, agora eu preciso comprar uma nova. E aí Deus me deu essa daqui. Chegou 2 semanas, olha que bonitinho. Gostaram, né? Então. E é tão gostoso nós investirmos tempo na leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus é uma aventura de fé. A Bíblia é viva. A Bíblia de fato é viva, como ela mesma diz lá em Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E olha que a espada de 2 gumes é cortante, hein? Ela é feita para cortar de fato dos 2 lados. E ela penetra até a divisão de alma e espírito. Só ela pode fazer isso. Só ela pode fazer a divisão de alma e espírito, né? E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, se você parar para pensar nesse versículo, sabe o que a gente entende? Que não somos nós que lemos a Bíblia, mas é a Bíblia que nos lê. Como assim, pastor? É o que o texto está dizendo. Se ela é que acaba discernindo os pensamentos e intenções do nosso coração, quem está nos lendo é ela. Né? É ela que, ao penetrar na divisão de alma e espírito, consegue discernir os pensamentos e intenções do coração. Para quê? Para nos condenar? Não. Para nos levar até o caminho certo diante do Senhor. Jesus não veio para nos condenar. Jesus veio para nos salvar. A religião, a religiosidade, sem a ação do Espírito Santo, é um fardo. E muitas vezes dá a ideia de que nós somos condenados. E Deus veio para nos condenar. Deus é aquela pessoa com o cajado na mão, só esperando a hora da gente cometer o erro para chegar e bater nas nossas costas. Essa é a ideia da religião. Jesus Cristo não. Jesus Cristo é carinhoso, é amoroso, é paciente. É tudo aquilo que Paulo fala a respeito do amor lá em Coríntios. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se vangloria, quer se relacionar conosco, aguarda a hora certa, não é entrão, né, como a gente costuma falar, não invade o território, aguarda pacientemente. Tem pessoas que Jesus Cristo aguarda a vida inteira, e às vezes só lá no leito de enfermidade com 80, 90 anos é que a pessoa vai abrir o coração para Jesus. E aí a gente olha assim e fala, puxa, Jesus ficou esperando toda a vida para que essa pessoa, no último momento da sua vida, pudesse abrir o seu coração para Jesus. O meu pai, que faleceu em dezembro com Alzheimer, é um exemplo disso, né? Meu pai viveu a vida inteira
Se eu tenho 34 anos esse ano de evangelho, a minha mãe deve estar mais ou menos com uns 40, ela e meu irmão que se converteram antes. Então meu pai ouve o evangelho dentro de casa, pelo menos ouvia há 40 anos, né? Mas nunca tomou uma decisão. Mas alguém um dia que intercedia muito pela nossa família, e num momento de muita angústia da minha mãe, falou: olha, Deus falou comigo que o seu marido, por causa da dureza de coração, ele vai ter uma experiência pessoal com Jesus no leito de enfermidade no final da vida. Mas falou isso lá atrás, há muitos anos, né? E eu falei: glória a Deus. Seria muito bom se fosse antes, para que ele pudesse estar na igreja conosco, adorando, servindo ao Senhor, né? Testemunhando de Cristo. Mas, se é no final da vida, que seja. E quando o Alzheimer começou a tomar conta do coração dele, ainda de uma forma não muito severa, coração não, a vida dele, de uma forma não muito severa, do cérebro no caso, nós nos lembramos dessa palavra, né? E começamos a orar, e um dia o pastor foi em casa visitá-lo, o pastor da igreja que a minha mãe frequentava na época, o pastor Antônio, e nós pedimos para o pastor, ele é um evangelista, ele é um homem que ele tem esse dom de realmente impactar as pessoas com o evangelho, com a mensagem da cruz, e ele evangelizou meu pai. Meu pai estava quase nessa passagem de não ter consciência mais, mas ainda tinha alguma lucidez, e ele entendeu a mensagem, e o pastor fez o apelo e ele aceitou. Glória a Deus. A Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pouco tempo depois ele já não tinha mais consciência e ficou aquele ano inteiro mais difícil de não conseguir mais se expressar. Mas nós nos lembramos daquela palavra. Então, realmente Deus, Ele cumpre a sua promessa. Tremendo, tremendo. E nos últimos momentos, né? E nós cremos que nos encontraremos com Ele na eternidade. Um homem muito sofrido, um homem que tinha um coração duro, porque o seu pai, o meu avô, que eu não conheci, ele foi embora quando eles eram todos crianças, deixando a minha avó e todo o meu pai e os meus tios, e nunca mais ouviu falar dele. Tinha um problema de alcoolismo, traía a minha avó, e quando a família o pressionou e falou: olha, você vai ter que andar, você imagina isso há 70 anos atrás, você vai ter que andar na linha, ou senão você arruma suas coisas e vai embora. Mas era apenas uma forma de pressionar, e não é que ele fez isso mesmo. Não conseguia se livrar do alcoolismo, arrumou as coisas dele, desapareceu e nunca mais ninguém ouviu falar do meu avô, né? Então, meu pai tinha um vazio existencial, tanto que nós tivemos muita dificuldade de convivência com meu pai, porque meu pai não tinha uma referência de pai, né? Meu pai foi um homem que cresceu com a referência da minha avó, que trabalhava todos na roça, né? E a minha avó nunca mais se casou, porque naquela época era uma questão de honra não se casar de novo. Então ela cuidou de todos os filhos sozinha, trabalhando na roça. Conheceu a Donilda Médula, morava lá na José do Patrocínio, uma senhora muito forte. Minha avó, não sei se a avó conheceu, morava em frente da casa da minha outra avó, né? E então meu pai não teve essa referência. Então nós sofremos muito por causa disso, na convivência com meu pai. Mas sempre eu trazia isso à memória. Eu falava: como que eu vou exigir de alguém uma coisa que ele mesmo não teve, né? Então nós muitas vezes tínhamos que recordar isso
para que nós o amássemos mesmo no meio das suas dificuldades. Também teve problema com o alcoolismo, e pela misericórdia de Deus também não foi embora de casa. Olha que coisa, nem sei porque eu estou falando tudo isso, mas eu acho que é importante. Teve uma situação na vida do meu pai que nós não sabíamos, mas ele já tinha preparado tudo para ir embora de casa. Foi um tio nosso, o irmão mais novo dele, que ficou sabendo. E eu me lembro como se fosse hoje, esse meu tio chegando do nada em casa, chamando meu pai para conversar no quarto. Eu era adolescente, achei estranho aquilo. E depois ficamos sabendo, alguns meses depois, você lembra aquele dia que o tio foi? Então, ele conseguiu convencer o pai. Então, é impressionante como os filhos reproduzem aquilo que os pais fazem, seja bom ou seja mal. Não é sem razão que a palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Valores profundos que são enraizados na infância nunca serão deixados. Esse texto não fala de salvação em Cristo Jesus, que é uma confusão que às vezes é feita. Não está falando de salvação, está falando de valores que você transmite e que a criança recebe e que ela nunca mais vai se esquecer. Onde ela estiver, aquilo está gravado na sua alma. Infelizmente as coisas ruins também ficam. Por isso que nós precisamos realmente ver a nossa responsabilidade diante do Senhor. Essa não é a introdução da mensagem, então provavelmente nós não vamos sair daqui antes da meia-noite. Você imagina que eu comecei a falar, não estou nem em introdução, brincadeira. Vamos ver o texto da palavra de Deus? E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Amém? Amém. Irmãos, agora sim a introdução. Aconteceu nas Olimpíadas de Atenas em 2004 uma coisa que vai ficar marcada para a história de todas as Olimpíadas em todos os tempos. Você talvez vai se lembrar de Vanderlei Cordeiro de Lima. Lembra? Vanderlei Cordeiro de Lima, um maratonista brasileiro que estava em primeiro lugar na maratona, correndo, e de repente um cara sai do meio da multidão e o abraça e o derruba no chão. E aí algumas pessoas que estavam ali assistindo a maratona, fica aquele monte de gente dos dois lados, saíram algumas pessoas, tiraram o homem de cima dele, levantaram ele, e ele com muita dificuldade continuou correndo e ainda conseguiu chegar em terceiro lugar, né? Ninguém se lembra quem chegou em primeiro lugar nessa corrida, de tão marcante que foi a cena, principalmente por causa da atitude dele. Ele não brigou com ninguém, ele não ficou bravo com esse homem, que inclusive era um sacerdote, um ex-padre irlandês, né, católico, que fez isso. E ele continua a sua corrida e chega em terceiro lugar e recebeu todas as honras como se tivesse chegado, acho que além de primeiro, até ao ponto dos patrocinadores que iriam dar uma soma muito alta em dinheiro se ele ganhasse, pagaram essa soma, mesmo ele tendo chegado em terceiro com medalha de bronze. E o que isso nos mostra, diante desse texto que nós acabamos de ler?
atitude que nós temos diante das adversidades é que faz a diferença. Porque as adversidades, e o pastor falou de adversidades aqui agora há pouco, ao ler o texto de Salmos, as adversidades da vida vêm com uma força muito grande sobre nós. Em alguns momentos da vida nem tanto, em alguns momentos elas vêm avassaladoras. E eu me lembro agora daquele texto que Jesus fala: constrói a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia, porque a hora que vierem os vendavais, os temporais, as chuvas fortes, os ventos que baterem contra a casa, ela permaneça de pé. Não como quando são construídas ou quando é construída sobre a areia, que acaba sendo destruída nesse momento. Agora os irmãos, eu vou fazer um desafio, os irmãos conseguem se lembrar o que Jesus disse que é construir a casa sobre a rocha? Está ali no mesmo texto. O que é construir a casa sobre a rocha? O que significa construir a casa sobre a rocha? Pois aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam são comparados àqueles que constroem a sua casa sobre a rocha. E aqueles que ouvem a palavra e não a praticam, não a vivenciam, não a internalizam no mais profundo do seu ser e passam a viver aquilo com alegria, esses que só ouvem, que também são citados no livro de Tiago, que são semelhantes àquelas pessoas que vêm, contemplam o seu rosto no espelho e logo saem e não se lembram mais do que viu. Essas pessoas são aquelas que constroem a sua casa sobre a areia. E o que Jesus deseja de nós? Que nós sejamos fortes do Senhor. Ele é a rocha. É Ele que nos sustenta no momento da adversidade. Mas para que nós, no momento da adversidade, tenhamos essa convicção e esperemos nele, coloquemos toda a nossa confiança nele, a gente precisa estar vivendo a palavra. A gente precisa estar vivendo, a palavra precisa estar viva dentro de nós. Porque senão na hora da luta, da dor, a gente olha para o outro lado e começa a murmurar, e começa a reclamar, e começa a falar. Lembra daquele desenho, pastor? Ó vida, ó hora, ó azar. E andamos para trás como caranguejos. Mas nós não somos feitos caranguejos. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. Então nós precisamos ouvir a palavra, ler a palavra, meditar nela de dia e de noite, como diz o Salmo vermelho, colocando-a em prática, para que na hora da dor, na hora do sofrimento, que vai bater sobre a porta de todas as pessoas, e já bateram tantas vezes nas nossas, né? A gente possa glorificar a Deus por ver o socorro dele. E podemos dizer, como diz o Salmo 46. O que diz o Salmo 46? O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. E a gente se agarra nele com todas as forças. E Ele nos dará a vitória sempre. E nós perceberemos que as provações só vêm para provar a nossa fé. Esta igreja com quem Pedro estava falando era uma igreja extremamente sofredora. O contexto da carta de Pedro era um contexto onde um grupo de pessoas se converteram ao Senhor Jesus, alguns judeus, outros gentios, pessoas não judias. Eu vou afastando e a minha voz é alta e depois eu percebo que eu não estou nem usando o microfone. E para pensar, irmãos, a igreja estava nascendo, tinha aproximadamente 30 anos a igreja do Senhor, então era um movimento apenas ainda, que muitas vezes era chamado de caminho, pelos de fora,
e que, para sobreviver em meio a uma sociedade que já tinha um monte de religiões, cada uma falando uma coisa, principalmente as religiões gregas da época, ela tinha que permanecer num nível de firmeza de fé e de convicção daquilo que Jesus havia feito, que leva Pedro a sofrer junto com os irmãos, leva Pedro a se preocupar demais por esses irmãos. Então, quando você lê a carta toda de 1 Pedro, você vai perceber que Pedro diz para eles muitas vezes assim: olha, esses sofrimentos que vocês estão experimentando apenas identifica vocês com os sofrimentos que Cristo experimentou aqui. Não tenha isso como algo sobremodo elevado, ou como alguém poderia achar que Deus os abandonou. Não, porque o sofrimento, né, Paulo fala assim: trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Então, sofrer, Pedro inclusive diz em algum momento: se você está sofrendo porque você pisou na bola, vou usar o nosso vocabulário, porque você cometeu erros, então não existe louvor nenhum. Vai lá e se conserta. Você está sofrendo porque você errou. Agora, se você caminha de forma correta com Deus, obedecendo a sua voz, fazendo a sua vontade, mesmo assim você sofre, glorifique a Deus no meio desse sofrimento, porque você está se identificando com Cristo, na sua morte, na sua rejeição, né? Ele foi escarnecido, ele foi rejeitado, ele foi desprezado. Isaías fala, profetizando sobre ele, né, que ele foi levado como ovelha muda ao matador e não abriu a sua boca. O Rei dos Reis, o Deus Criador do universo, sendo levado para o matadouro e não reclamando. Pedro tem um momento que fala: não, vamos clamar aqui, vamos fazer cair fogo do céu para consumir todos e tudo nesse momento aqui. Podia fazer isso, mas ele diz: Pedro, você não sabe o que você está falando, você cogita das coisas da carne ainda, você não entende o plano de Deus. Tudo isso está acontecendo. Lembra diante de Pilatos? Aquela fala de Jesus diante de Pilatos é maravilhosa. Pilatos fala assim para Jesus: você não entende que eu tenho autoridade para te livrar da morte ou para te condenar? Jesus fala assim: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do céu não te fosse dada. Esse é o Jesus que nós temos. Ninguém tem autoridade nenhuma sobre nós, irmãos. Ninguém tem nenhuma autoridade sobre nós, nem no reino espiritual e muito menos no reino físico. Se nós estamos alicerçados na rocha, Ele garante o nosso livramento, a nossa vitória. Ele nos garante, Ele nos sustenta, Ele nos guarda. Tem momentos difíceis. Tem um hino cantado por uma igreja de Gana, na África, quando passou um missionário brasileiro, ele trouxe de lá, e ele fala no refrão assim: não gostamos da dor, mas quando ela vier, choraremos. Não cremos na dor sem Deus. Não cremos na dor sem Deus. E é claro também que a dor, ela tem um papel terapêutico na nossa vida. Porque até o próprio autor de Hebreus disse que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Olha que coisa! Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Não é ser masoquista, não é ir em direção à dor, não é provocar a dor, o autoflagelo, né? Os muçulmanos se autoflagelando
se chicoteando. Não tem nada a ver com isso. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer. Mas quando vem o sofrimento, vem a dor, vem a prova, nós precisamos entender que Deus não perdeu o controle de nada. Pelo contrário, Ele quer nos aperfeiçoar em algumas áreas da nossa vida que nós estamos capengas, que nós somos tardios para ouvir. Demora para cair a ficha, muitas vezes, como a gente brinca, né? Demora para cair a ficha. Deus tem que ficar falando, às vezes, com a mesma coisa várias vezes para nós. E tem algumas coisas que Ele vai falar até o resto da nossa vida, e nós vamos deixar esse mundo e não vamos ter aprendido, por causa da dureza do nosso coração. Mas Ele é paciente, Ele é benigno, Ele é amoroso, Ele não nos deixa por causa disso. Pelo contrário, o seu amor, a sua paciência, a sua benignidade, a sua mansidão, né? Nos sustenta e nos caminha conosco no meio de tudo isso. É impressionante. Eu às vezes paro para meditar assim no amor de Deus e falo, não é possível. Não é possível que o Senhor goste de mim. Sento assim, às vezes, e fico, não, eu sou muito ruim. Não é possível que o Senhor goste de mim. Eu não estou falando de pecado grosseiro, não estou falando assim de coisas que a gente sabe que precisa fazer e não faz. Coisas que nós sabemos que é nosso dever de cristão e às vezes não praticamos no dia a dia e praticamos outras coisas que Ele não se agrada. E aí quando a gente cai em si, você olha assim, você fala, Deus, como que o Senhor pode ser tão maravilhoso, amoroso, paciente comigo? Lembra quando o profeta Natan vai lá na casa de Davi, depois que Davi havia cometido um erro gravíssimo? E estava lá no bem bom, achando que estava tudo bem. O profeta Natan chega na casa dele, fala, Davi, o que você faria, como rei, o que você faria se um homem, né, ele tivesse muitas ovelhas ali no seu redil, e olhasse para o redil de um outro homem, para o pasto de um outro homem, que tinha só uma ovelha, e esse homem saísse daqui, deixando todas as suas ovelhas aqui, fosse lá e roubasse essa ovelha desse homem que só tem uma. Davi, o que você faria? Davi falou, eu mataria esse homem. E o profeta diz, pois é, você é esse homem. Todavia, assim diz o Senhor, eu não vou agir como você mesmo agiria com você, porque eu te amo, eu sou Deus, vai ter consequências, a espada não vai se apartar mais da sua casa, todavia você será preservado. E aí tem o Salmo 51, né? Maravilhoso, onde Davi vai dizer para Deus como ele se sentiu em seguida, em arrependimento, em quebrantamento diante de Deus, reconhecendo o seu pecado. E depois lá no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, imperfeito, cheio de erros como nós somos, mas com um nível de quebrantamento, irmãos. Quando nós lemos o Salmo, rasgando o seu coração diante de Deus, não escondendo o seu erro, não projetando para os outros as suas falhas, não se justificando, mas dizendo, eu pequei contra o céu, contra a terra e contra ti. Como disse lá o filho pródigo, não sou digno nem de comer entre os seus empregados. E qual é a atitude do pai? O recebe de braços abertos, dando a ele uma nova oportunidade, demonstrando todo o amor de Deus. Não excluiu, tanto que o filho mais velho, quando olha aquilo, fala, não é possível. É escandalosamente tremendo o amor de Deus.
escandalosamente no bom sentido. Supera todas as nossas expectativas. Esse é o amor de Deus, essa é a misericórdia do Senhor, é a sua compaixão. É claro que nós não podemos ser libertinos, não podemos abusar disso, jamais. Não é disso que a Bíblia está dizendo. Então se Deus é rico em misericórdia e a sua misericórdia se renova cada manhã, eu vou chutar o pau da barraca, vou fazer o que eu quero na minha vida, porque Ele vai estar ali. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um coração contrito, que deseja fazer a sua vontade, que luta por isso, mas que encontra as suas dificuldades no dia a dia, e que chora ao pé do Senhor, que não se esconde de Deus, e que reconhece quando peca e pede perdão ao Senhor, e busca isso de Deus, e Ele está sempre ali para atender. Os últimos tempos, os últimos dias, o final está chegando. Se não é necessariamente a volta de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus, o nosso fim está chegando a cada dia que se passa. Cada dia, cada hora, cada minuto. Quando nós saímos desse culto nessa noite, nós demos alguns passos de 1 hora, 1h30 para o nosso final. Isso é inevitável, né? Interessante isso, né? Você começa a morrer a partir do dia que você nasce. Você começou a morrer. Então o fim se aproxima. Claro que o Pedro ali não está falando desse final, porque de fato eles esperavam que Jesus iria vir na sua geração. Isso fica claro em vários textos. Mas sabe uma coisa interessante que eu fui notando? Que essa tem que ser a nossa atitude. Como se Jesus fosse voltar antes de nós terminarmos esse culto. Por quê? Para que nós mantenhamos a vigilância. Por causa dessa fragilidade que nós acabamos de falar que nós temos. A gente tem que estar vigilando. A gente tem que estar vivendo como se Jesus fosse voltar agora. Né? Como se Jesus fosse buscar a sua igreja agora. E eu quero me encontrar entre os eleitos. Eu quero ser a noiva do Cordeiro. A noiva, quando está pronta para o casamento, eu imagino, eu fiz alguns casamentos, tive esse privilégio de fazer alguns casamentos, assisti uma porção. Deixa eu até contar uma coisa para os irmãos. Você acredita que o primeiro casamento que eu fiz, o noivo desmaiou na minha frente? Um Bauru, uma tarde, um calor insuportável, ele de terno, e a pressão dele caiu e eu estou aqui assim, meus irmãos. E eles estão aqui os dois, e eu estou vendo que ele está. Falei, pronto, esse homem vai desmaiar aqui. E desmaiou. Eu nunca tinha visto um noivo desmaiar no casamento. E foi justo no primeiro casamento, eu também estava muito nervoso, porque eu nunca tinha feito pastor no casamento, estava nervoso. E ele desmaiou, os irmãos, as pessoas vieram ali, acolher ele, sentaram ele numa cadeira. Eu falei, glória a Deus, vamos continuar com a cerimônia. Mas irmãos, a noiva, quando ela está pronta, e sabe que também o seu noivo está pronto, ela não vê a hora, não é? De se encontrar com ele no altar. E não deve ser essa a nossa expectativa, como noiva do Cordeiro, de nos encontrarmos com ele. É por isso que nas quintas-feiras nós temos conversado bastante sobre essa questão de não enraizar aqui, de não começar a gostar muito daqui. Se as suas riquezas se multiplicarem, não ponhais nelas o coração. Lembra que nós falamos desse salto? Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós temos conversado sobre isso às quintas-feiras, porque é claro que nós queremos que a igreja prospere economicamente. Claro, é natural, nós somos seres humanos. Eu quero que o irmão Carlos esteja bem de vida. Quero que a irmã Cília esteja bem de vida, o irmão André. Quero que todos. Eu ficaria muito feliz se os irmãos chegassem aqui e falassem, nossa, Deus tem me abençoado tanto que está transbordando, eu quero abençoar outras pessoas e tal. Ficaria muito feliz. No entanto,
Sempre tem um no entanto, né? Deus não vai dar uma coisa para nós que a gente não sabe lidar com ela. Sabe aquele filho que pede uma bicicleta para o pai e mora numa rua movimentada, passa carro o dia inteiro? E o pai fica com o coração, ele vê os amiguinhos andarem de bicicleta e ele até chora, mas o pai fala: eu não posso dar agora, ele vai se matar. Ele não tem responsabilidade ainda. E o pai fica com o coração dolorido. Tem coisas que nós não podemos receber. Tem coisas que nós às vezes olhamos, o pastor falou isso no Salmo, olha o ímpio e fala: puxa, o ímpio está prosperando no seu caminho, e eu estou lá, trabalhando para chuchu só para comer. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque se Deus der mais daquilo que você está tendo, provavelmente você vai deixá-lo de lado. Ou vai ter o cristianismo mesmo como uma simples religião. De vez em quando eu vou. Porque o Deus dinheiro é um Deus muito perigoso. Mamon, né? Que fala no Antigo Testamento. Então, se você começa a prosperar um pouco, saiba que também na fé você está crescendo. E Deus está entendendo que pode confiar alguma coisa a mais na sua vida. Ele está orando por ele, não vai confundir. Mas às vezes Deus permite até. A gente vê casos que Deus permite, né? Que a pessoa prospera, porque ela pede tanto e ela fica tão angustiada que Deus fala: não vou conceder. Depois, lá na frente, ela vai se encontrar comigo de novo, vai estar arrebentada, vai estar só o pó. Eu queria evitar isso, mas eu vou permitir que aconteça, até para que a sua fé se renove, se fortaleça e ela entenda e deixe de colocar no coração nessas coisas. Como o fim se aproxima, bom senso, o bom senso está nessa tradução aqui. Oração vigilante. Oração vigilante. Organize o tempo da sua vida, irmãos. Um professor de informática, na época que tinha aula de informática, ele falou uma vez na sala de aula, eu nunca mais esqueci, quem eu só mesmo no Garrido, na época, à noite. Ele falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês sobre organização de tempo. O dia tem 24 horas, certo? Certo. 8 horas mais ou menos você passa dormindo. Beleza? Beleza. Sobrou 16. Mais ou menos 8 horas trabalhando, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, tá? Quanto que sobrou? 8. 3 vezes 8, 24, né? O que você faz com as 8 horas que te sobraram? Dormiu, trabalhou e as outras 8? Só gasto com coisa que não me leva a nada. Televisão, internet. Hoje então o celular nem se fala, né? O que nós fazemos com as 8 horas que nos sobram? Às vezes é 6, às vezes é 4, às vezes é 10. O que você faz? Dobra o joelho e ora 15 minutos. De 8 horas, 15 minutos. Não consegue ficar na presença de Deus mais do que 15 minutos, por quê? Porque dobra o joelho e nem esses 15 minutos tem qualidade nenhuma, porque a cabeça está girando com as coisas que tem que fazer, com as contas que tem que pagar, não consegue descansar no Senhor. E aí fica muito difícil. Quando chega a provação, chega a tempestade, chega a luta, chega a dor, eu não tenho proximidade, não tenho comunhão. Um pensador cristão falou assim: você descobre o valor da oração quando você percebe o quanto que o diabo luta para impedir você de orar. É só perceber o quanto que ele luta para você não ser um homem e uma mulher de oração, você descobre o valor que a oração tem no reino espiritual. Vamos organizar o nosso tempo,
organizar o nosso tempo e privilegiar nesse período. Se você acorda de madrugada por causa do seu rim, né? Eu acordo às vezes 2 vezes de madrugada. Olhe nesse momento. Nem que você demore um pouquinho mais para pegar no sono depois, mas invista na oração. Eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Está escrito na Bíblia isso? Está escrito na Bíblia. Eu não lembro o endereço. Eu não lembro se é um salmo ou um provérbio. Eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Ore de madrugada. Sabe por quê? Aquele silêncio, não tem criança gritando, não que eu tenho nada contra criança gritando, mas não tem barulho na rua de carro, não tem nada. Aquele silêncio assim. A mente também está mais tranquila. Aí você tem uma tranquilidade maior para falar com Deus, para ouvi-lo. Não é o autor de Hebreus que também diz que há tantas vozes nesse mundo? Hebreus é o autor, não é, né? Tantas vozes nesse mundo. E a voz do Senhor, cadê? Às vezes Ele fala e nós não ouvimos, porque nós estamos ouvindo muitas vozes. A voz interior nossa, a voz dos professores, do patrão, do médico, dos nossos amigos, e são todas vozes que precisam ser ouvidas, mas a voz que precisa de fato ser ouvida, nós às vezes a confundimos com essas outras vozes e não conseguimos discernir a voz do Senhor. Oração, bom senso, à medida que o fim se aproxima. E ele fala uma coisa de tudo importante, antes de eu encerrar aqui. Antes de tudo, passa lá por favor, mas sobretudo, e aqui nessa tradução fala antes de tudo, quer dizer, mais importante, tende ardente amor uns para com os outros. Sabe por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Mas como assim, pastor, o amor cobre uma multidão de pecados? Essa tradução ela não é muito boa. Mas se você estudar um pouco mais esse texto, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se você ama ardentemente o seu irmão, muitos pecados simplesmente não vão acontecer. Possibilidades de pecados. O que é pecado nesse sentido? Ofender o irmão, não amar o irmão e deixar de orar por ele. Isso é um pecado, sabia disso? Quando você sabe uma necessidade de um irmão e não ora por esse irmão, além de tentar ajudar de forma prática, o autor lá da carta de Tiago, que é o próprio Tiago, diz o seguinte: quando você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se nós amamos ardentemente uns aos outros, se nós, fazendo aquilo que Paulo disse, considerando as necessidades dos outros mais importantes do que as minhas, meu irmão, você consegue ver isso nesse mundo que nós estamos vivendo? De egoísmo, de competitividade? Eu considerar que a necessidade do irmão Carlos é mais importante do que a minha, e me doar nesse sentido, fazer alguma coisa além de orar. Irmãos, isso é cristianismo. Outra coisa é religião. Isso é cristianismo autêntico. Eu olhar para a dor do irmão e sentir a dor como se ela fosse a minha própria dor. Não foi isso que Cristo viveu aqui na terra? Ele levou sobre ele os pecados de nós todos. Sabe, ver uma pessoa na rua no dia a dia, passou uma mulher chorando agora aqui em frente de casa, estava saindo com a minha mãe,
Eu deixo a minha mãe na igreja dela, uma senhora passou chorando, cabeça baixa assim, eu falei, mas não tem. Aí perguntar para ela o que está acontecendo, né? E aí paramos o carro do lado dela assim, falei, posso ajudar a senhora? O que aconteceu? Eu nem vou falar o que aconteceu, chorando atrás do senhor, assim, tão nervosa e tal. Aí eu gritei, nós vamos orar pela senhora. Sabe? Nós precisamos nos sensibilizar com a dor das pessoas, irmãos. O egoísmo desse mundo, ele quer nos sufocar. Ele quer fazer com que a gente se preocupe só com aquele mundinho nosso. Sabe a visão da galinha? Já viram a diferença da visão da galinha e da águia? A galinha, ela fica ciscando só naquele mundinho dela, né? Cabecinha embaixo. Ela não enxerga nada além dessa parte redonda aqui. A águia não, a águia olha de cima e vê tudo o que está acontecendo. Nós precisamos amar as pessoas e de fato nos doarmos por elas. Deixarmos de ser egoístas, irmãos. Abrirmos a mão, abençoar de fato as pessoas que estão ao nosso redor. E aí Deus vai se alegrar de uma tal forma conosco, e Ele vai olhar e vai falar, puxa, olha o meu filho, esse é o meu filho, esse é o meu filho, esse não é mais criatura, esse é filho, esse não é bastardo, é filho. Por quê? Porque procura viver como meu filho viveu na terra. Amém? Vou pedir para você fechar os olhos. Nós vamos orar. Vou orar por você e por mim. Deus eterno, Tua palavra é sublime e nos convida nessa noite, Senhor, a olharmos para Ti, Autor e Consumador da nossa fé, e entendermos o nosso lugar em Ti, nesse mundo. Abre os nossos olhos, Senhor, no dia a dia, o nosso entendimento. Faz o nosso coração ficar inflamado por desejarmos, ó Deus, sermos de fato cristãos, nos identificando com o Senhor, amando as pessoas como o Senhor ama, nos sujeitando a Ti em serviço ao próximo. Limpa-nos do egoísmo, do nosso egoísmo. Limpa-nos daquilo que nos prende ainda, Senhor, ao materialismo. Limpa-nos, ó Deus, do espírito de competitividade que existe nesse mundo, que nos faz muitas vezes pensar só em nós mesmos, mas nos leva a amar a tal ponto de realmente, Pai, nos aplicarmos e percebermos que quando fazemos isso sem esperar nada em troca, estamos caminhando um pouquinho na Tua direção. Ajuda-nos, ó Deus. Todos nós temos dificuldade. Todos nós ainda estamos gatinhando. Mas se chegamos até aqui, é porque a Tua misericórdia tem nos assistido. E nós agradecemos por isso e pedimos, nos ajuda a ser pessoas melhores. Nos ajuda a sermos identificados com Cristo Jesus no mundo em que nós vivemos. Não por nós mesmos, mas pelos de fora, como foram os primeiros cristãos. Eu quero Te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade nessa noite de estar aqui com a Tua igreja. Te louvar por esta igreja, Senhor. E pedir a Deus que nós amemos uns aos outros ardentemente, como a Tua palavra nos diz.
diz que o teu Espírito nos leve a viver dessa forma. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.